Bem, olá, bom dia a todos e todas que estão aqui conosco nesta sessão de comunicação coordenada. Eu sou a professora Milena Guiar. E eu sou a professora Ana Beatriz Arena. Nós duas somos docentes de língua portuguesa do Departamento de Letras da Faculdade de Formação de Professores da UERJ e somos professoras, membros do CCO. Sejam todos bem-vindos a essa sessão de comunicação coordenada. Esperamos que seja um espaço de muita troca de conhecimento e de aprendizado, né? Nós temos alguns informes importantes, tá? Que eu posso dar. Quer dar, então? Então, Vou dar. começando. Bom, pessoal, cada apresentação de trabalho deve durar de 15 a 20 minutos, sendo acrescidos mais 5 minutos para discussão. Esse momento de discussão dos trabalhos vai ocorrer após todas as apresentações, tá certo? Então, quando se encerrar a última apresentação, nós vamos iniciar a sessão de perguntas, debates, discussões, tá? Os trabalhos serão apresentados na seguinte ordem. O primeiro é o marcador discursivo Espera Aí e sua instanciação no português brasileiro, por Milena Torres de Aguiar e Brenda Penha de Oliveira. O segundo, o marcador discursivo E Aí, no português contemporâneo, uma análise centrada no uso, também por Milena Torres de Aguiar e Carolina Santos Martins. O terceiro, a microconstrução de resultado, portanto, como estratégia coesiva, um diálogo entre a linguística funcional centrada no uso e a linguística textual, por Ana Beatriz Arena e Fernanda Capulo Ruas. E o quarto e último trabalho a ser apresentado, descrição e análise, orações subordinadas substantivas, subjetivas, em livros didáticos, por Mariana Soares Araújo de Souza. Pode continuar, Helena. Bem, nós vamos controlar o tempo durante as apresentações, tá? Nós ficaremos com a câmera fechada durante a apresentação de vocês, e quando estiver faltando 3 minutos para encerrar a fala do participante, nós vamos abrir a câmera, o que servirá de um aviso para vocês, né? Então, vocês vão estar apresentando, percebendo que não há, nem eu, nem a professora Ana Beatriz Arena não estamos com a câmera aberta. A partir do momento em que nós ligarmos a câmera, em que nós começarmos a aparecer, vocês já vão estar sabendo que faltam 3 minutos para encerrar a fala, tá? Então, é um aviso, né, para vocês. Ao final das apresentações, vamos encaminhar as perguntas feitas no chat aos apresentadores, tá? Bem, a partir de agora, então, nós chamamos a primeira participante a apresentar seu trabalho, a estudante Brenda da Penha de Oliveira. Brenda. Oi, gente, bom dia. Eu vou começar aqui o compartilhamento de tela. Está aparecendo aí para todo mundo? Está sim, Brenda. Está, Brenda. Então, como disse, eu sou a Brenda da Penha, sou voluntária no projeto da professora Milena Guiar, de iniciação científica, e hoje vou apresentar um pouco para vocês sobre a nossa pesquisa, sobre o marcador discursivo Espera Aí e sua instanciação no português brasileiro. Até o momento, já fizemos uma revisão da literatura bem robusta, já coletamos os dados e estamos analisando e lendo os textos para fundamentação teórica. O que encadeou o interesse na pesquisa foi a observação de um uso do espera, mas aí, recorrente no português contemporâneo, mas não abordado na literatura, em compêndios gramaticais e em livros didáticos. Tomamos como hipótese que, após uma possível trajetória de mudança em contextos específicos, o espera aí forma um chunk, em que cada índice se distancia da sua função original e juntos formam uma nova construção, um novo pareamento de forma e sentido, a qual se presta um novo papel, o de marcador discursivo. Quando o chunk acontece? Quando dois ou mais elementos da língua se agrupam e ficam tão linkados que o falante começa a entender como se fosse um só. No caso do espera aí, temos o verbo esperar e o advérbio aí, que se juntam e formam uma nova construção, com um novo papel, o de marcador discursivo.
Sobre Crawford, o estudioso apresenta um quadro com pareamento com propriedades da forma e do sentido, e traremos mais ao final como que fica o quadro com o espera aí. E o que são os marcadores discursivos? São unidades linguísticas independentes que atuam na articulação e no gerenciamento dos processos de construção textual, compondo uma categoria discursivo-pragmática. Portanto, citou-se no ramo da linguística, com foco no contexto de uso da língua. Através dos marcadores, a instância da enunciação está presente no enunciado. Simultaneamente, revelam-se aspectos que determinam sua relação com a estrutura textual interativa. E os objetivos da pesquisa são descrever os padrões funcionais da microconstrução pertencente à macroconstrução CISA-VMD, espera aí, observando seus contextos de uso no português contemporâneo. Temos esse esquema, CISA-VMD, que significa que marcadores discursivos instanciados por advérbios. Nesse slot, no campo do X, pode entrar uma conjunção, um verbo, uma preposição e até mesmo outro advérbio. A pesquisa da professora Milena se apoia em Trogat 2008, então levamos em conta alguns níveis esquemáticos. A macroconstrução, CISA-VMD, que é a da pesquisa da professora Milena, que tem duas mesos analisadas, que é a meso conjunção mais advérbio, que abarca a microconstrução e aí, estudado pela Carol, e a outra meso, que é o verbo mais o advérbio, que abarca a minha construção, espera aí. A microconstrução, espera aí. Também pretendemos verificar que o espera aí assume função de caráter discursivo e pragmático, o reconhecendo como marcador iteracional, segundo os postulados de Risso et al., 2015. Identificar se o MD estudado possui os traços definidores propostos por Risso et al., 2015. Buscar as propriedades de forma e de sentido da construção marcadora discursiva espera aí, com base na proposta de Croft. Esses três últimos pontos traremos mais adiante. Fundamentação teórica. A nossa pesquisa está baseada na linguística funcional centrada no uso, LFCU, abordagem que compatibiliza pressupostos da linguística funcional norte-americana e da linguística cognitivista. A LFCU compreende que a gramática é concebida como uma estrutura em constante mutação, adaptação, em consequência das vicissitudes do discurso. Logo, a análise de fenômenos linguísticos deve estar baseada no uso da língua em situação concreta de intercomunicação. Também nos apoiamos na gramática textual interativa, com Risso et al., por apresentarem um vasto trabalho sobre os marcadores discursivos e por apresentar os traços definidores. Adotamos uma pesquisa prioritariamente qualitativa e, para melhor analisar o espera aí em contexto real de uso, coletamos dados de dois corpora. O primeiro é o corpus do discurso e gramática, DIG, nos seus 5 tipos de textos orais e escritos, e nas cidades de Niterói, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Rio Grande e Natal. O outro é o corpus do português no seu corpus noun. Com isso, chegamos a um total de 80 tokens. Usos polissêmicos. Com as nossas observações, encontramos 4 usos polissêmicos, ou seja, o espera aí está tendo 4 funções. O primeiro é de indicador de lugar. Nesse uso, cada item da construção está mais perto do seu sentido concreto. O espera está perto do seu sentido concreto, de estar à espera, aguardar um momento, uma ideia temporal, e o aí está no seu sentido concreto, que é o espacial. Junto, o espera aí ele é utilizado para indicar um lugar, para marcar uma indicação de um lugar. Pedir que o outro aguarde nesse lugar. Como vocês podem ver no exemplo 1, que fala: ele já conhecia a minha prima, dançou com a minha prima. Aí começou a dançar. Quando ele ia embora, eu disse: espera aí, você não me chama para dançar, mas eu vou te chamar para dançar. Vocês podem perceber que há uma tentativa de deslocamento quando ele ia embora, e a falante utiliza o para aí para ele esperar no lugar, não se mover. O segundo grupo é o solicitador de tempo. Neste uso, o espera aí é para que o interlocutor aguarde um momento. Já percebemos uma ideia temporal promovida pelo verbo esperar, e o advérbio aí ele já está mais desbotado, ele não tem seu sentido concreto tão forte, seu sentido espacial tão forte. Também percebemos que nesse grupo
há 3 contextos pragmáticos diferentes. O primeiro é exemplo 2, que dá a ideia faz uma interrupção na fala do outro. Aqui, o informante lista os ingredientes do seu hambúrguer e o entrevistador interrompe. Bique palheta, leve alface, tomate, cebola, molho branco, molho inglês, molho champignon. Espera aí, seu José. E aí? Como é que o senhor faz esse sanduíche? Então, o entrevistador interrompe para poder fazer uma pergunta. Pede para ele esperar um momento e faz uma pergunta. Já no terceiro, tem esse sentido também de aguardar um momento, mas também tem uma mudança no discurso, um contexto pragmático de mudança no discurso. Vamos ao exemplo. Na época, fiz exames de sangue e deu glicose alta, colesterol acima. Aí eu falei, nossa, peraí, vamos cuidar da saúde. Então, a Mariana Santos vem narrando seu processo para fazer uma novela de repaginada e depois ela insere a sua reação quando ela se deparou com essa situação de saúde, com, nossa, peraí. Já o solicitador de tempo, o terceiro uso, o quarto exemplo, ele é utilizado para poder preencher, em contexto pragmático, de preencher uma pausa, para pensar e continuar depois a sua fala, a sua linha de raciocínio. Como a gente pode ver, aqui ele está contando, ele pede um momento para poder contar quantos banheiros tem. Aí tem os banheiros. Peraí, deixa eu ver quantos banheiros tem. 3 das crianças, das mulheres e o dos homens. 4 banheiros. Então, ele utiliza para marcar esse tempinho para ele pensar. É o próprio falante que se interrompe para poder pensar. Também podemos perceber nesses 3 exemplos que o peraí é usado em um tom mais ameno, mais calmo. Logo, aguarde um momento. O outro grupo é de solicitador de calma. Neste grupo tem um contexto de interação mais tenso, de tensão, e o peraí é usado para pedir que o interlocutor fique calmo, se acalme. Também reparamos 2 contextos pragmáticos diferentes. O primeiro é o 5, que tem um diálogo entre o Edmundo e PVC, e é um diálogo um pouco tenso. O Edmundo fala: o São Paulo, que no ano passado lutava para não cair, e neste ano luta para ser campeão. Mas no ano passado ele teve a melhor média. Ano passado o Internacional estava na Série B. Não, peraí, você não entendeu. Você está tirando a média do todo, mas na verdade a média é tirada. Não, eu estou pegando caso particular. Então tenha uma atenção e o PVC utiliza esse peraí para poder o Edmundo se acalmar. Não, se acalma, você não entendeu. Já no 6, também é no sentido de ficar calmo, mas tem um contexto pragmático de mudança no discurso. Aqui o informante narra um filme, e nesse filme tem um menino que está enrolado com pisca-pisca e fala: para daí, o pisca-pisca é perigoso, não sei o quê. Daí o homem diz assim: para daí, senão lhe mato. Daí o homem, o menino, peraí. Daí ele pegou, quando chegou com a moça na casa, daí viu o homem ameaçando o amigo dele. Então, ele utiliza esse peraí para poder pedir o homem que está armado para ter calma, não atirar. Já esse último grupo, o marcador focalizador. Neste, o peraí é utilizado para poder focar o que está sendo falado, geralmente para alertar alguma indignação. O próprio falante que se interrompe para poder chamar a atenção porque ele vai falar. Como vocês podem perceber aqui no 7. Eu medito há 1 ano, me sinto cansada semanalmente. O volume de trabalho é muito grande, mas peraí, sou uma só. A gente não pode gastar tempo e energia com o que não vale a pena. É uma coisa que vem aprendendo com a maturidade. Aos 20 anos eu estava ali, no auge dessa energia, mas com 40 não. Outra coisa que vocês podem perceber é que o peraí ele é mais marcado pela pontuação e também deve ser utilizado com o mais. Como eu disse, observamos o espera aí como marcador discursivo, as propriedades de forma e do sentido. Nas propriedades da forma, propriedades sintáticas. Formação de um chunk, espera, mas aí, ocasionando a falta de mobilidade do advérbio de lugar, que como crítico está preso à forma verbal. Esta também perde as suas propriedades e não seleciona argumento. Morfológicos. Cristalização com uma construção, espera no modo imperativo afirmativo, e aí não avalia de posição. Também não há possibilidade de inserir outro elemento entre o espera e aí. Passamos a ter um bloco, espera aí.
atuando como conector em sentido lato. Fonológicos. Criação de um só vocábulo fonológico através de relação fonética. O espera, aí vira pera, aí, depois pera e junto. Com acento tônico recaído no i, o que confere traços prosódicos particulares de entonação e ritmo. Já nas propriedades de sentido. Propriedades semânticas. Esvaziamento do seu sentido concreto de ficar parado e ganho dos sentidos adicionais de solicitar tempo e calma a seu interlocutor e a si próprio. Propriedades pragmáticas. Construção intersubjetiva, atuando em contexto de interrupção da fala do outro, de mudança de discurso do próprio falante, de pausa para pensar ou de focalização da atenção para o que está sendo abordado pelo falante. Propriedades discursivo-funcionais. Ocorrências em contextos orais e escritos de informalidade, preferencialmente em sequências argumentativas, principalmente o último uso como marcador focalizador. Ele foca para poder argumentar depois. Como eu disse, nossa pesquisa está baseada em Risso et al. E por eles apresentaram os traços definidores dos marcadores discursivos. Aqui eu trouxe as variáveis e trouxe o espera aí. A primeira variável é o padrão de recorrência. O espera aí ele tem baixa frequência. Como vocês puderam perceber, eu precisei observar dois corpora para coletar um número razoável de dados. Mas mesmo assim, o peraí ele é produtivo, como um solicitador de tempo e marcador focalizador. Mesmo assim, apesar de ter 15 uso como preenchedor de pausa, ele não é o mais recrutado para preencher uma pausa, porque ele ainda é carregado de bastante conteúdo. Ele tem um contexto específico de uso, ele não é um marcador discursivo de uso indiscriminado. Há uma motivação para o seu uso. Também nos apoiamos em Freytag para afirmar que marcadores discursivos, entretanto, não são necessariamente elementos esvaziados, meros preenchedores de pausa. Sob os corpos dos marcadores discursivos, se insere a categoria dos requisitos de apoio discursivo. Freytag vai propor 3 funções para os marcadores discursivos desempenhar, que é a interpessoal e textual e a rítmico. O espera aí, ele desempenha a função de interpessoal e textual. Ele está sempre solicitando ao ouvinte a atenção com a função de focalizar. As outras variáveis são a articulação de segmentos do discurso, ele é um sequenciador, não sequenciador, orientação na interação, que varia entre fragilmente orientador, secundariamente orientador e basicamente orientador. O espera aí, ele é basicamente orientador. Relação com conteúdo proporcional, ele é exterior ao conteúdo proporcional. Transparência semântica, ele é parcialmente transparente, ainda encontramos indícios do seu conteúdo inicial. Apresentação formal, como vocês puderam perceber, ele tem uma forma variante, ele varia entre o espera aí, pera aí. Relação sintática com a estrutura gramatical, ele é sintaticamente independente, ele não está atrelado sintaticamente ao resto da oração. Demarcação prosódica, ele é com pauta demarcativa. Autonomia comunicativa, ele não consegue estabelecer um enunciado sozinho, ele é não comunicativamente autônomo. E massa fônica, ele trata 3 sílabas tônicas. Os autores vão selecionar alguns traços que são características dos marcadores interacionais. E o espera aí apresenta esses traços, que é ser basicamente orientador, ser exterior ao conteúdo, sintaticamente independente e não comunicativamente autônomo. Os autores também vão propor um núcleo piloto que são traços indispensáveis para ser um marcador discursivo, que é ser exterior ao conteúdo proporcional, ter independência sintática, ter falta de autossuficiência comunicativa e esse contrabalanceamento entre articulação tópica e orientação da interação. O espera aí, ele tem a não articulação tópica, mas a orientação interacional forte. Então, ele é um marcador basicamente interacional, ele é voltado para a interação, ele assume função discursivo interacional, que, segundo os autores, são as manifestações pessoais do falante, não só as relações interpessoais. O espera aí
possui o traço de ser fático, de natureza imperativa e entonação exclamativa. Ele está localizado no início das frases orais e no meio dos turnos, e tem a ocorrência depois de alguns marcadores, como agora, aí, sabe e tipo. Considerações finais. Primeiro, eu gostaria de agradecer à professora Milena pela oportunidade de fazer parte do IC, de estar nesse evento e por me apresentar à LFCU. Apesar da pesquisa ainda estar em andamento, observamos que a construção preenche os traços fortes que identificam o MD, o núcleo piloto. Essas são algumas das nossas referências. Obrigada pela atenção. Brenda, nem chegou a estourar o seu tempo, eu nem cheguei a ligar a câmera. Ótima apresentação. Que bom, obrigada. Sou um pouco suspeita, né, para falar, então. Então não fale. Hã? Então não fale. Então não falo, Vamos então passar para a segunda a apresentar, que é a aluna Carolina Santos Martins. Carolina está aí? Boa tarde, aqui sim. Oi, Carol. Oi. Pode colocar o seu slide, por favor. Tá. Tá aparecendo? Está começando. Vai abrir ainda. Carol, dessa vez quem vai sinalizar os 3 minutos serei eu. Então, se você precisar, a sinalização, fica atenta, tá bom? Carol, só não está aberto o slide grandão. Tem que colocar no modo de exibição para abrir. Isso. Pronto. Certinho. Eu sou a Carolina, bolsista de iniciação científica da pesquisa da professora Milena de Aguiar, marcadores discursivos instanciados por advérbios em língua portuguesa, uma análise funcional centrada no uso. A pesquisa começou em outubro do ano passado, então acabamos de completar um ano, e hoje, vou mostrar um pouquinho do que a gente tem feito. Bom, a minha pesquisa em si é o marcador discursivo e aí no português contemporâneo, uma análise centrada no uso. Bom, a motivação da pesquisa surge a partir da observação de um uso recorrente no português contemporâneo de marcadores discursivos instanciados por advérbios não comumente abordados na literatura, principalmente em compêndios gramaticais e livros didáticos para fins de ensino. Na presente pesquisa, assumimos como hipótese que a conjunção e mais o advérbio aí tenham ocorrido juntos com tal frequência que formam um chunk, em que cada item distanciado de sua função original compõe uma nova construção na língua, a qual se presta um novo papel, a de marcador discursivo. Essa nova configuração, o chunking e aí, tem seu grau de analisabilidade reduzido, e a analisabilidade refere-se à contribuição que cada componente tem na estruturação morfossintática. Isto é, não há como mais analisar os elementos separadamente. E também se torna menos composicional. E a composicionabilidade tem a ver com os níveis de predicabilidade do sentido do todo a partir dos sentidos da parte. E eu ressalto que houve uma redução da composicionabilidade, não ao ponto da construção do chunk se tornar totalmente opaco, pois as partes ainda fornecem pistas para o sentido do todo. Para Bybee, 2010, o chunking é o primeiro passo para a formação e uso de construções. E segundo Croft, uma construção é o pareamento de forma e sentido. De acordo com o autor, em forma temos as propriedades sintáticas, morfológicas e fonológicas, e em sentido, propriedades semânticas, pragmáticas e discursivas. E eu gostaria de lembrar que para uma construção de fato se estabelecer na língua, é necessário o uso massivo entre os falantes, nas interações de uso. E o que são marcadores discursivos? São unidades linguísticas independentes que atuam na articulação e no gerenciamento dos processos de construção textual, do ato comunicativo, e aos quais se atribui uma categoria discursivo-pragmática, isto é, situam-se no ramo da linguística, que estuda a linguagem no contexto de uso.
O objetivo da pesquisa é descrever os padrões funcionais das microconstruções pertencentes ao esquema XADV-MD. E aí, analisando os contextos em que a construção marcadora discursiva se insere no português contemporâneo. Verificar que o marcador discursivo e aí assume funções voltadas para o ato comunicativo, isto é, funções de caráter discursivo pragmática, reconhecendo seus papéis de marcador sequenciador e ou marcador interacional, segundo os postulados de Risso et al. Buscar no marcador discursivo e aí os traços definidores propostos por Risso et al. E também identificar com base na proposta de Croft as propriedades de forma, né, sintáticas, morfológicas e fonológicas e de sentido, pragmáticas, semântico-pragmáticas e discursivas da construção marcadora de IAI. A pesquisa está fundamentada na linguística funcional centrada no uso, né, corrente de estudo que compatibiliza pressupostos funcionais e cognitivistas, segundo a qual a gramática da língua é compreendida como resultado da cristalização ou regularização de estratégias discursivas rotineiras, que surgem de pressões cognitivas de uso. Também estamos, né, fundamentados na gramática textual interativa, traços definidores dos marcadores discursivos. Então, vamos aos usos polissêmicos da construção marcadora discursiva IAI. A investigação sobre o marcador IAI, sobre o marcador discursivo IAI, é realizada a partir da análise de ocorrências presentes no corpus Discurso e Gramática de Niterói e do Rio de Janeiro, o qual é composto tanto de textos falados quanto escritos, e também conta com dados do corpus NAU, do corpus do português. Realizamos uma pesquisa sincrônica de cunho prioritariamente qualitativo. Bom, um dos primeiros usos, né, que a gente encontrou para o IAI é como sequenciador, né? Os sequenciadores tópicos, né, são responsáveis pela organização tópica, estabelecendo aberturas, encaminhamentos, retornos e fecho de tópicos, em posição intra- ou intertópicas. Bom, ele encadeia, né, eventos em uma ordem temporal, mas principalmente ele encadeia uma informação nova com uma informação, né, já dada anteriormente, né, ou dado. Eu sei fazer pizza. Deixa aquecer até uma certa temperatura, mais ou menos. E aí despeja o fermento biológico, né? Depois acrescenta mais ou menos 250 gramas, 300 gramas de farinha de trigo. E aí você mistura até ficar consistente. Depois você pega o fogo e despeja essa massa, essa mistura numa bandeja, né? E aí essa bandeja tem que estar com óleo antes, untada. Então, os dois primeiros, e aí, né, a gente nota essa necessidade do tempo, porque são dois processos, né, que ocorrem um após o outro. Já o terceiro, ele, na verdade, abre um tópico para explicar um dos processos anteriores. Ao analisar mais detalhadamente o uso do IAI como sequenciador tópico, notamos algumas nuances semântico-pragmáticas. E daí, né, nós temos o sequenciador de retomada tópica após inserção, que ele recupera o fluxo temático após o falante se interromper com uma narrativa, uma explicação, até mesmo uma divagação. Aí, na aula lá, a gente estava fazendo muita bagunça. Aí a minha colega não estava parando de falar. Aí a professora falou, a diretora disse, cala a boca. Aí ela foi e falou. A pessoa que me contou disse que não ouviu, né, o que ela disse. E aí a diretora foi e mandou ela ir para o gabinete. Então, a gente observa que a falante está nos contando essa história, mas ela não tem todas as informações. Então, ela abre, né, faz uma inserção, abre um parênteses, né, e explica por que não tem todas as informações e usa o IAI para retomar a narrativa, o fluxo temático, né? Sequenciador de fecho de tópico. Ele encaminha, né, o discurso para o seu fim, né, ou o encerramento até mesmo do assunto. Só restou amizade mesmo entre nós dois. Ela depois voltou para o namorado dela, separou de novo, eu fiquei noivo, me separei, e aí estou aí. Então, né, ele vem nos contando sobre esse relacionamento e usa o IAI para encaminhar, né, o discurso para o fim e finaliza, né, dando a entender de que está solteiro. Sequenciador de causalidade. Ele estabelece uma relação de causa e consequência entre os tópicos que encadeia. A relação de causa é mais concreta, né, e mais factual do que uma relação de conclusão, por exemplo. A minha mãe estava na rua, aí ela veio andando pela rua. Quando chegou perto de casa, ela caiu no chão.
E aí, meu pai pegou ela, levou ela até em casa, no colo. Então, como causa, né, a gente tem a mãe, ela cai no chão, e como consequência, é o pai que a pega no colo. E aí, né, ele estabelece essa relação de causa-consequência entre esses dois tópicos. Um outro grande uso que a gente encontrou por aí é o questionador. Ele, diferente dos sequenciadores, né, que encadeiam partes do discurso, o questionador está muito mais voltado para interação. E Risso et al., eles estabelecem a concepção de texto como unidade globalizadora, sociocomunicativa, que ganha existência dentro de um processo interacional. E isso aponta para o fato de que todo mecanismo com estatuto textual, como os MD, os marcadores discursivos, cumpre função orientadora da interação. O basicamente orientador, que é o caso dos questionadores, ocorre quando há uma nítida orientação por parte do falante em direção ao ouvinte, ou deixe ao falante. Os questionadores, eles recebem esse nome porque estão sempre acompanhados de uma interrogativa. Vamos ao primeiro uso. Meu colega me parou, me perguntou o que eu tinha recebido de presente de Dia dos Namorados. Eu ri, olhei para ele e falei, ganhei esse par de brincos. Aí ele, bonitinho. Aí eu falei assim, e aí, Leandro, e você, como foi? Então, a gente observa essa nítida orientação, né, do falante para o ouvinte. E, além disso, ele orienta a interação porque o turno de fala era dela, né? E o uso do e aí, né, e da interrogativa faz com que o turno de fala seja, né, passe a ser do Leandro. Ele era mais novo do que eu. Não queria deixar a gente namorar, mas não adiantava nada. A gente namorava escondido assim mesmo. Ele entrava, ficava um ambiente assim, meio me encarando, ficava me encarando, entendeu? Ficava me encarando porque ele era mais novo, muito fofoqueiro também, entendeu? Tem mais alguma coisa? E aí? Tá, estão namorando? E aí? Agora conta tudo. Então, a gente observa esse diálogo, né, entre a entrevistadora e a informante, em que a informante conta sobre esse relacionamento e a entrevistadora fica curiosa, né, e quer saber mais. E ela usa o e aí para fazer essa pergunta. Então, a gente nota mais uma vez essa orientação, né, do falante para o ouvinte. E nesse caso, né, o e aí ele é como um pedido de mais informação mesmo. O anterior, ele era como uma mudança de assunto, né? Safadão, segurando o caçula, Dom recepcionou João Miguel ao lado da mulher, Tiane Dantas. E aí, João, beleza? Perguntou o cantor para o fã, que mesmo vestido com uma camiseta do ídolo, não disfarçou a timidez e o rosto assustado pela surpresa. Então, né, primeira coisa que a gente nota é essa nítida orientação do falante para o ouvinte. E ao contrário dos anteriores, né, esse aí, ele dá início à interação, né? É com ele que o processo de comunicação vai ser iniciado. Vamos observar o quadro, né, que Croft apresenta sobre o e aí sequenciador, né, o quadro que Croft propõe. Bom, como eu disse, Croft, ele estabelece, né, ele entende construção como pareamento de forma e sentido. Em propriedades de forma, a gente tem as propriedades sintáticas, que, no caso do e aí, né, é uma nova configuração sintática não descrita pelos compêndios gramaticais. O e não liga termos de mesma hierarquia e o aí não atua como deixo espacial. E também o e aí, né, sequenciador, ele atua em posição intra e interoracional. Propriedades morfológicas. Constituição de uma construção marcadora discursiva composta por conjunção e mais advérbio aí, o qual não varia de posição na sentença, formando um bloco em que não é possível inserir outro elemento entre seus constituintes e que atua como conector em sentido lato. Propriedades fonológicas, criação de um só vocábulo fonológico, cujo acento tônico recai na última sílaba do tudo, conferindo novos traços prosódicos de acordo com prosódicos de entonação e ritmo. Agora vamos a propriedades do sentido. Propriedades semânticas. O e aí indica que a porção subsequente do discurso está conectada com a porção anterior, exibindo relação de sequencialidade de ações. Propriedades pragmáticas. Como sequenciador tópico, é usado na articulação e sequenciação dos tópicos presentes na interação,
como sequenciador de retomada após inserção, é usado em contexto em que o falante, após se auto-interromper com uma inserção, quer retomar o tópico anterior, como sequenciador de fecho de tópico, e aí encaminha para a finalização do assunto, e como sequenciador de causalidade, acarreta o sentido de causa e consequência das orações envolvidas. E as propriedades discursivo-funcionais, né? A gente notou um uso recorrente da construção marcadora discursiva aí em narrativas e relatos de procedimento, em contexto de fala e ou de escrita informal. Vamos, né, ao quadro a respeito do IAI questionador. Bom, propriedades de forma, propriedades sintáticas, né, no quesito de uma nova configuração sintática, é a mesma do sequenciador, com a diferença de que o questionador atua no início da oração, sendo seguido, né, por uma interrogação. Propriedades morfológicas e fonológicas, elas se repetem. Então, vamos às propriedades do sentido. Propriedades semânticas. E aí, sinaliza um cumprimento ao interlocutor ou indica que o falante deseja que seu interlocutor discorra sobre um determinado assunto. Propriedades pragmáticas. E aí, questionador atua em contexto em que o falante cumprimenta o ouvinte e dá início à interação. Ou então, quando um dos interlocutores quer puxar um novo assunto, dá início a um novo tópico da conversa. Ou ainda, em um mesmo tópico, quando o interlocutor deseja que o outro seja mais preciso e informativo. Em discursivos funcionais, o uso recorrente da construção marcadora discursiva aí em narrativas, em sequências injuntivas, em contexto de fala e ou escrita informal. Bom, Risso et al., né, eles propõem traços definidores sobre os marcadores, e é de acordo com esses traços que vamos fazer uma análise da construção IAI. Bom, do lado esquerdo a gente tem as variáveis, do direito temos os traços de acordo, né, com o sequenciador e o questionador. Padrão de recorrência. No sequenciador notamos na verdade está trocado. No sequenciador notamos uma baixa frequência e no questionador... Não, está certinho, desculpa. No sequenciador notamos uma alta frequência e no questionador baixa frequência. O questionador ele apresenta baixa frequência porque ele tem usos muito específicos. Já o sequenciador, por ele encadear parte do discurso, ele é mais recorrente, né? E como eu trouxe em um trecho só, nós notamos 3 usos do sequenciador. Articulação dos segmentos do discurso. O sequenciador, né, ele é um sequenciador tópico, o questionador, ele é um não sequenciador. Orientação da interação. O sequenciador é fragilmente orientador e o questionador é basicamente orientador. Relação com o conteúdo proposicional. E aqui eles compartilham os traços, né? Ambos são exteriores ao conteúdo, transparência semântica, ambos são parcialmente transparentes. Variável, apresentação formal. Tanto o sequenciador quanto o questionador têm uma forma única. Relação sintática com estrutura oracional, né? Ambos são sintaticamente independentes. Demarcação prosódica, né? Os dois apresentam pauta demarcativa, autonomia comunicativa, né? Ambos são comunicativamente não autônomos e massa fônica até 3 sílabas tônicas. Risso, né, e Risso et al., eles notam os traços mais fortes e que se repetem nos marcadores discursivos e chamam esses traços como núcleo piloto. E os traços são exterioridade ao conteúdo proposicional, independência sintática e falta de autonomia comunicativa, falta de autossuficiência comunicativa. E, né, por tudo que eu apresentei, a gente nota que o marcador, e aí, tanto o questionador quanto o sequenciador, né, eles apresentam esses traços, né, esse núcleo piloto. E esse núcleo piloto ele está interligado com as funções que o marcador pode exercer no discurso. E as funções são de articulação tópica e orientação interacional. E o marcador, e aí, né, ele é tanto articulador, né, ele tanto exerce a função de articulação tópica quanto a função, né, de orientação no discurso. Bom, considerações finais. A pesquisa está em andamento e, como eu disse, né, observamos que a construção e aí preenche quase totalmente os traços fortes que indicam um MD. Essas são minhas referências bibliográficas. Obrigada pela atenção de todos e agradeço a professora Milena, né, pela oportunidade de fazer parte da pesquisa. Muito bem, Carol. Também não precisei sinalizar, né? Ainda bem. 3 minutos. Muito bem. Então, dando continuidade,
Agora, eu mesma vou apresentar a minha pesquisa com a Fernanda, né? Nós vamos apresentar, eu vou aqui começar a compartilhar com vocês, só um minutinho. Fernanda pode ir entrando também, abrindo aí sua câmera para acompanhar comigo, acho melhor, né? Já está aparecendo para vocês? Tá, sim. Tá? Então, vamos lá. Porque agora eu estou operando tudo aqui sozinha. Bom, pessoal, deixa só... Eu agora não vejo mais vocês, vou só ficar vendo a minha apresentação, tá bom? Bom, o nosso trabalho está intitulado A Microconstrução de Resultado, portanto, como estratégia coesiva, um diálogo entre a linguística funcional centrada no uso e a linguística textual. Eu vou apresentar a parte teórica, né, e a Fernanda a análise, mas nada impede que nós duas, de vez em quando, possamos interagir com a outra, tá bom? Muito bem, as microconstruções de resultado no português se englobam, né, naquilo que nós conhecemos tradicionalmente como as conjunções coordenativas, como as conjunções subordinativas, e também aquelas que são convencionalizadas como construções, né, microconstruções conectoras também de resultado. E por que resultado? Porque as minhas pesquisas vêm me mostrando que elas podem, né, atuar numa gradiência entre a consequência, que é mais factual, e a conclusão, que é mais argumentativa, mais subjetiva, que é o caso do nosso portanto, certo? Bom, esse é o trabalho de conclusão de curso, né? O TCC da Fernanda, ele ainda está em andamento, é importante destacar, tá certo? Então, nós vamos apresentar aqui a análise, inclusive vai ser parcial, de alguns dados que nós selecionamos trazer para cá. Inclusive, essa análise está até mais centrada, né, na linguística textual, passando naturalmente por princípios da linguística funcional centrada no uso, mas o nosso foco hoje está mais uma análise voltada para os princípios da textualidade, tá certo? É um estudo em perspectiva sincrônica, a formação do corpus foram coletados da internet, de domínio público, são parágrafos conclusivos finais de redações do Enem. Esses parágrafos são articulados pelo portanto, reconhecido nos dados como um conector conclusivo supra-oracional, ou seja, ele atua acima, né, da oração, e também como um operador argumentativo que articula parágrafos no nível global. E nós estamos usando, né, toda a nomenclatura e estudo de Có. Nosso critério de seleção, a princípio, foi o conector mais frequente. A Fernanda analisou inicialmente 100 redações, né? Se for preciso, ela vai analisar mais, mas por enquanto estamos com 100. E dessas 100, portanto, ocorreu 50 vezes, né? 50% das vezes. Outros conectores juntos, 37%, quer dizer, não chegaram nem a metade junto com o portanto, e em 13 das redações não foram empregados conectores, tá? Muito bem, o objetivo principal é reconhecer padrões de uso do conector, portanto, relacionados ao gênero textual, que nós estamos chamando redação do Enem, motivados por aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos, tá? Como objetivos secundários decorrentes desse objetivo principal, nós estamos tentando comprovar que o portanto pode, direta ou indiretamente, introduzir porções textuais que promovem a progressão textual, a despeito de ser um parágrafo final conclusivo, quando a rigor não se traz informação nova. Então, isso é um achado muito interessante, né, desses dados que nós estamos vendo. E também confirmar que o portanto é uma estratégia coesiva de alto teor argumentativo, ela já é argumentativa, mas assume um teor argumentativo ainda mais forte
quando ele é usado em estruturas linguísticas modalizadoras, e a gente está olhando para a modalidade, para a modalização deôntica e epistêmica. Bom, também estamos aqui baseando nos princípios da linguística funcional centrada no uso, como eu disse, né, ela é esteio teórico importantíssimo do nosso estudo, mas aqui várias, né, os 2 primeiros trabalhos já falaram, já detalharam, então só quero deixar claro que nós vamos trabalhar, estamos olhando também, né, baseando as nossas análises nesses 3 princípios que nós estamos identificando, do funcionalismo, a iconicidade, né, principalmente, né, o subprincípio da ordenação linear, marcação, estruturas mais complexas versus estruturas menos complexas, e informatividade, que tem a ver com o grau de conhecimento compartilhado. E a informatividade, que é um princípio da linguística funcional, é também da linguística textual, né? Por isso que esse diálogo é muito produtivo. Estamos nos baseando no modelo de Croft, né? Análise construcional baseada no uso, contextualizada, né? Nós, funcionalistas só trabalhamos mesmo com dados de uso real, pareando forma, propriedades sintáticas, morfológicas e fonológicas, e significado, propriedades semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais. Aqui, rapidamente, demonstrando a vocês o que são as propriedades sintáticas do portanto, liga orações, período ou parágrafos, posiciona-se no início, meio ou final da oração, propriedades morfológicas, né? Foi um chunk, historicamente, né, que se formou pelo chunk da preposição por com advérbio tanto. Não estamos observando propriedades fonológicas, o nosso estudo é sincrônico, nós não estamos... A nossa modalidade, a modalidade é a escrita, então não estamos lidando com essa propriedade. Quanto às propriedades semânticas, né, ele expressa resultado, né, então ele tanto atua como nas relações, articula relações lógicas de consequência e relações argumentativas conclusivas. As propriedades pragmáticas, né, nós observamos um processo de intersubjetivação desse enunciador, que é esse autor, né, escritor da redação, né, ele tem propriedades de subjetivação e também de afetar o interlocutor, que é o leitor. E propriedades discursivo-funcionais é estabelecer, né, nesse domínio funcional da conexão, né, ele estabelece conexão entre partes do texto e do discurso. Nosso segundo princípio teórico é o da linguística funcional. Nós estamos nos baseando nos estudos de Có, né, vários estudos dela, ela é nossa primeira dama, digamos assim, para estudos de textualidade, de articulação, né, textual. Então, toma o texto como unidade básica de manifestação da linguagem. A construção de textos é estabelecida, na maior parte dos casos, por meio de recursos linguísticos denominados articuladores textuais, operadores de discurso ou marcadores discursivos, que é onde, portanto, se insere. Os articuladores orientam a sequência do discurso, tornando-o coeso e contribuindo no estabelecimento da coerência, que é também o que o portanto faz. Ele é um orientador argumentativo. E Ana também... Beatriz, professora? Pois não. Só um momento, é só para te informar que o slide não está passando, ainda está no primeiro. Não brinca. Agora passou. Ai, gente, só um minutinho, então. Eu vou voltar aqui para não sei o que está acontecendo. Agora está passando. Ué. Gente, e agora? Mas está passando porque está pequeno, né? Para a gente não está aparecendo a tela cheia do seu slide, está aparecendo o slide maior e ao lado os slides pequenos. Sim, porque eu mexi aqui, Milena, mas quando eu estava com a tela cheia, e aí não está passando? Não, estava parado no primeiro. Meu Deus A do Fernanda te avisou aqui no chat, mas eu não vejo nada. Eu não estou vendo nada, porque eu estou com a tela. Eu vou manter assim, então, tá? Vou manter, porque não vou correr o risco de continuar sem passar e precisar interromper de novo. Tá. Eu até parei aqui o meu tempo para resolver isso,
tá bom? Tá. Então, pessoal, eu vou manter a apresentação assim. Para vocês, dá para visualizar bem desse jeito? Dá sim, Ana. Dá? Dá. Então, eu vou deixar assim mesmo. Não vou nem ficar tentando descobrir o que está acontecendo. Tá bom? Bom, então, eu estava aqui nesse slide, né? Nesse não, na verdade, né, já estava falando sobre os gêneros textuais e os tipos textuais. Então, Marcuse, nos seus estudos, né, fala sobre a teoria dos gêneros e tipos textuais. Para ele, gêneros são textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sociocomunicativas definidas, né, por conteúdos, propriedades, enfim, é o nosso contexto de uso do portanto. E os tipos textuais também constituem contexto, mas os contextos linguísticos, né, onde se encontram as marcas linguísticas, tá certo? Bom, e no caso, portanto, ele recorre muito na tipologia dissertativo-argumentativa, que é, inclusive, do nosso objeto de estudo. Aqui agora nós vamos dar início, a Fernanda vai começar a falar, né, sobre a análise de dados. Fernanda, pode assumir, por favor, e eu vou passando para você, tá bom? Tá bom, Ana, obrigada. Então, vamos agora passar para a análise de dados. Queria dizer que nós fizemos um levantamento inicialmente sobre os padrões de uso do portanto. Nós selecionamos o padrão de uso como um articulador em nível macrotextual no texto, isso é uma característica comum, né? E vimos em 100% dos casos, o portanto, ele mantém a unidade temática do texto, promovendo a continuidade, e 18%, em 18 casos, 36%, ele introduz novas informações, promovendo a progressão textual. Uma observação a ser feita nesse momento é que esse levantamento sobre a questão da progressão textual ainda está sendo levantado. Então, pode ser que esse número ele aumente, que essa porcentagem ela também, consequentemente, seja maior, né? Também observamos o portanto nas estruturas modalizadoras. Em 28 casos, que corresponde a 56%, essas estruturas elas vêm com modalização deôntica, e 22 casos, 44%, em estruturas com a modalização epistêmica. Nos casos... eu vou tentar aqui abrir de outra forma, tá? Vamos ver se abriu para vocês. Está passando? Ana, tenta botar em exibição de tela, apertando naquele... Mas abriu? Como é que está para vocês? Tá normal, não abriu. Continua igual. Então, tá bom. Então, eu vou desistir. Tenta um F5. Eu já tentei com modo de leitura, já tentei com modo de exibição de tela e alguma coisa que aconteceu, porque o tempo todo nós fizemos e conseguimos. Então, vamos seguir adiante. Fernanda. Tá bom. Tá. Então, nos casos analisados, o articulador textual, portanto, ele atua na organização do nível global do texto, como eu já vinha falando, né, evidenciando as articulações das sequências ou partes maiores do texto. Porém, nesse caso, no nosso caso, do nosso estudo, essa articulação, ela se dá entre o parágrafo final e os anteriores, todos os outros, né, das redações. Então, portanto, ele retoma anaforicamente conteúdos anteriores do texto e promove, em alguns casos, essa progressão textual. Esse uso possivelmente se dá à questão do modelo, né, da redação do Enem, que o tipo textual predominante solicitado no vestibular é o texto de opinião, a qual predomina a tipologia dissertativa argumentativa. E de acordo com esse modelo, os concorrentes eles devem concluir a discussão apresentando uma proposta de intervenção ou então uma solução para essa questão que está sendo discutida. E como resultado desse modelo, as redações produzidas tendem a trazer novas informações no parágrafo de conclusão, no qual muitas das vezes ainda também defendem as suas propostas de intervenção, colocando ali argumentos, né? Então, assim, o parágrafo conclusivo, mesmo sendo no final, o texto ali continua progredindo. Por favor, Ana. Já está no primeiro exemplo. Vamos para o primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo,
a gente pode observar que o primeiro período do parágrafo, né, o portanto, ele ao estabelecer a coesão em nível global entre a conclusão e os parágrafos anteriores do texto, ele garante a continuidade textual. E o conector, ele retoma conteúdos abordados ao longo do texto e sinaliza a necessidade de uma intervenção, como a gente pode ver na parte que está destacada em vermelho. Eu vou ler para vocês entenderem. Ele fala assim: é necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Depois disso, começa um outro período, iniciado pelo posto isso, um outro conector. Esse outro conector, ele introduz, né, esse período com a proposta de intervenção, acrescentando informações novas ao texto e argumentando a favor delas. Porém, só uma observação, no outro período, que o portanto ele já sinaliza essa necessidade de intervenção, só que essa intervenção ela é apresentada no outro período a partir de um outro conector, o posto isso. E aí, vamos ver o exemplo. É assim: posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio... Está marcado de azul, gente. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre o Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área, lançar um plano nacional de democratização ao cinema do Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. E aí, logo após esse período, começa uma outra oração introduzida pelo conector de finalidade, né? A fim de... E a partir desse momento, o autor ele apresenta justificativa quanto à importância dessa sua proposta, numa tentativa de envolver o leitor, fazendo aderir, né, essa proposta, essa ideia que ele está fazendo. E depois dessa parte, que essa argumentação está de verdinho. Após essa parte, a proposta de intervenção ela segue sendo detalhada com novas informações abaixo, está marcado de azul, não vou ler por conta do tempo, mas a gente pode ver então que esse exemplo é um caso onde a informação nova, ela vem no final, sim, mas ela não é introduzida pelo, portanto, mais um outro conector, o posto isso, mesmo que o, portanto, ele sinalize lá, né, na conclusão global que ele faz no primeiro período. Aí vamos para o segundo exemplo. Tá, vamos lá. Esse segundo exemplo o parágrafo conclusivo, ele é novamente introduzido pelo portanto, como vocês podem observar, e ele articula, no nível global, esse parágrafo com os anteriores e também promove essa progressão textual. A diferença em relação ao outro dado, exemplificado anteriormente, ela está onde? Está na forma com que essas informações elas são apresentadas. Nesse dado, a gente pode ver que o portanto, ele é um introdutor direto da primeira proposta de intervenção, que vem em seguida no segundo período, né? Posterior, vem outra proposta de intervenção, sem que o autor ele faça antes uma retomada dos conteúdos, né, do texto, que a gente pode ver essa característica no exemplo anterior e nesse não. Essa retomada, nesse texto atual, nesse exemplo, ela é feita de forma diluída ao longo do desenvolvimento do parágrafo. E essas duas propostas de intervenção que ele traz aí, estão marcadas de azul, o que está azul aí são propostas de intervenções, essas propostas elas vêm seguidas de argumentação, né? Seguidas de defesa das suas propostas. Eu vou ler a primeira partezinha que está marcada de azul. Portanto, cabe ao poder público intensificar os investimentos no acesso à produção cultural do país, sobretudo ao cinema, mediante ao replanejamento orçamentário que viabilize a destinação de mais verbas para a construção do cinema nos municípios. E de verde vem a defesa, com o propósito de que mais brasileiros possam usufruir dessa importante ferramenta para o lazer. Após essa parte verde, essa movimentação ela acontece novamente, vem a proposta e vem a defesa, né? Então, podemos observar que, ainda que tenha distribuição de retomada e progressão textual distinta dos casos específicos anteriormente, mais uma vez, vemos, portanto, introduzindo um parágrafo no qual observamos o texto progredir por meio de novas informações nessa parte final da conclusão. E aí vamos para um outro exemplo, por favor.
né? Nesse exemplo, o conector, portanto, ele introduz a conclusão, articulando no nível macrotextual do texto o parágrafo final, né, com os anteriores, promovendo essa coesão textual e retomando sinteticamente o conteúdo que foi discutido ao longo da explanação lá que o autor faz. E aí a gente pode ver nessa partezinha que está de vermelho, né, onde está escrito assim: a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização do recurso. Assim, o autor mantém a unidade temática do texto, enquanto no período seguinte, introduzido pelo articulador textual nesse âmbito que está aí, o candidato, ele não traz novas informações. Ele traz as propostas de intervenção, mas é uma coisa que já foi falada antes, não é uma novidade. Então, ele atribui responsabilidades, aí ele fala do Ministério da Educação, da Cultura, ele detalha propostas de intervenção e depois retoma de novo conteúdos já apresentados anteriormente. E aí, o exemplozinho está de vermelho também: instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas que deverão possuir preços acessíveis à população. E aí, na sequência, ele apresenta... Na sequência, ele apresenta a justificativa para essa proposta, mas retoma novamente conteúdos apresentados rapidamente em segmentos textuais anteriores. Ele faz paráfrases, entendeu? Ele repete de uma maneira diferente. E aí isso vai acontecer nesse parágrafo todo, eu não vou ficar lendo, para que não tome muito espaço. Mas aí, o que a gente pode observar? 3 minutos, tá? Ai, misericórdia! A gente pode observar nesse dado que o portanto, ele mantém a unidade temática, né? Isso aí, mas ele não traz novas informações, não tem progressão textual, e a gente também chega à conclusão de que essa função de fazer o texto progredir, ela não é intrínseca de um padrão de uso do portanto. Ele pode acontecer, como não pode acontecer também. E aí, vamos para o próximo exemplo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre modalização, né? Aí, nesses primeiros exemplos, eu vou falar rapidinho, sobre a modalidade deôntica. Nesse primeiro exemplo, a gente pode botar que o modalizador é o verbo pleno caber. E a responsabilidade abordada na modalização, ela recai à parte que está grifada aí, né? Ao poder público. Essa responsabilidade cai sobre esse poder público, e então essa modalização, ela não é exercida pelo portanto, mas pelo portanto ele está nessa estrutura de modalização deôntica, ele é afetado pragmaticamente por essa modalização. O outro exemplo são essenciais. A modalização é o quê? São essenciais, e isso recai no que vem logo à frente, que são modelos. Fernanda, esse Peraí, que eu me exemplo não perdi. está aqui. Porque você está acompanhando algo diferente. Perdão, gente, é porque fechou aqui para mim no grande. Medidas operantes. Isso cai, são essenciais, a modalização, isso recai sobre medidas operantes. A mesma coisa acontece embaixo. Modalizador, a necessidade recai sobre o quê? Integração e assistência desses estrangeiros por parte do governo. Por favor, Ana, passa o slide. Passou? Não. Ué? Passou. Foi para o epistêmico já. No epistêmico, a gente vai ver a mesma estruturazinha, né? A modalização, ela vem no torna-se evidente, e aí a recaída é posterior em a complexa situação que envolve a manipulação de indivíduos com relação de dados de rede virtual. Isso aí acontece nos outros exemplos também. Eu não vou citar, porque o tempo está acabando, mas o que é importante a gente saber... Posso fazer uma interferência, Fernanda? Pode. Só é importante a gente destacar que o modalizador é o que está em negrito, né? Torna-se evidente, evidencia-se, pode-se perceber, tá? E que a modalização epistêmica, ela parte de um conhecimento,
né, de mundo, é esse enunciador, é esse autor desse texto, ele se coloca como a fonte de informação. Tá? Então, o epistêmico tem a ver com, da área do saber, do conhecer, e é lógico que ele vai o tempo todo tentar afetar o seu interlocutor. E o que é importante a gente ver, tanto na deôntica quanto na epistêmica, é que, portanto, ele participa, né, dessa estrutura pragmática e ele absorve, né, essas funções pragmáticas junto com o modalizador e com a parte afetada pela modalização, tá bom? Como a gente está aqui com o tempo estourado, eu vou passar. Vamos fazer o seguinte, Fernanda, a gente deixa de fora e eu vou para as considerações finais. Tá? Aqui só mesmo falando um pouquinho sobre ordenação, linear e marcação, quanto a gente achou, portanto, na posição inicial, na intermediária, e as considerações finais do que nós apresentamos. Bom, neste estudo, observamos que os padrões de uso de portanto são contingenciados pelo gênero redação do Enem, de tipologia dissertativo-argumentativa. Identificamos até o momento 2 padrões. Portanto, a estratégia coesiva argumentativa, que articula o texto no nível global, retomando informações velhas, né, já dadas, promovendo continuidade, mantendo a unidade temática e podendo introduzir informações novas, progressão textual, promovendo progressão textual. A progressão textual é uma função incomum em parágrafos conclusivos, e esse é um achado que nós consideramos muito interessante, e pode ser resultado da pressão de informatividade exercida pelo contexto de uso. Ao articular o parágrafo conclusivo, o portanto ocorre com frequência em estruturas linguísticas que expressam modalização deôntica ou epistêmica. Esse contexto pragmático afeta o portanto, e, ao mesmo tempo, é favorecido por sua função como orientador argumentativo. De que forma? O portanto assume um caráter pragmático ao articular parágrafo marcado pela modalidade epistêmica, por exemplo, mesclada à evidencialidade. Essas 2 funções pragmáticas são de natureza altamente intersubjetiva, sendo motivadas pelo grande interesse que o autor tem de afetar o leitor. Então, é quase como se ele estivesse, né, provocando o leitor, né, o seu interlocutor. E na função como orientador argumentativo, o portanto também contribui, né? Ele assume essa função pragmática e, ao mesmo tempo, ele orienta o texto para a conclusão. Ele é um orientador argumentativo. E, com isso, ele reforça e destaca essa modalização deôntica, que ela é intencional, né, pelo enunciador, deôntica e epistêmica. Bom, essas são nossas referências bibliográficas. Peço desculpa pelo início, que vocês não conseguiram ver, né? Foi assim, o tempo todo tudo deu certo, mas é sempre assim, né? Bem, obrigada pela excelente apresentação, meninas. Professora Ana Beatriz, Fernanda. Agora vamos, então, chamar a Mariana Soares Araújo de Souza, né? Para apresentar aí seu trabalho. Bom dia, Mariana. Bom dia. Você já pode compartilhar a tela, tá bom? Então, eu tive um probleminha hoje agora com o meu computador com relação à conexão. E aí eu pedi que uma amiga minha entrasse na sala e, se possível, pudesse compartilhar. Vocês têm algum problema com isso? Não, nenhum. Ela já está na sala? Tá, já está, é a Amanda. Amanda, Bom por dia. gentileza, Então, compartilha. assim, eu vou apresentar agora e assim que estiver aparecendo, vocês me dão um ok. Certo, Amanda. Tá aparecendo, gente? Tá sim. Ok, então vamos lá.
Deixa eu só organizar aqui no meu computador para que eu acompanhe junto com vocês. Então, eu sou Mariana, meu nome é Mariana Soares, eu sou do curso de Letras Português da UNEAL, de Alagoas, Arapiraca, cidade, né, do campus que eu estudo. E eu comecei a pesquisar recentemente linguística funcional. E na minha universidade não tem tantos professores nessa área, na verdade só tem um. E aí que lá ainda é um pouco limitado o estudo dessa área, não é disciplina obrigatória também. Então, eu conheci através de um grupo de pesquisa. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho disso quando eu passar. Mas eu vim trazer, né, um trabalho aqui que eu desenvolvi junto com o meu orientador nesse grupo de pesquisa. É um trabalho pequeno, não foi um trabalho que eu me dediquei totalmente a ele. Na verdade, é uma parte de outro trabalho que eu me dedico, realmente. E eu vim trazer algumas contribuições a respeito desse tema aqui nesse evento e também aprender um pouco com vocês, quando vocês compartilharem o que vocês acharam sobre comigo. Passa aí, por gentileza, Amanda. Trabalhei a descrição e análise de orações subordinadas substantivas e subjetivas em livros didáticos. Pode passar de novo, por gentileza. Como eu falei, esse trabalho ele foi desenvolvido junto com esse projeto aí de pesquisa, né? Que foi criado recentemente também. Na verdade, foi o primeiro projeto de literatura de linguística funcional aberto nessa universidade que eu falei. E aí que é tudo muito novo. A Amanda também faz parte desse grupo, né, que estuda linguística funcional na nossa universidade e nós ainda estamos caminhando a passos lentos para aprender muita coisa. Espero que esse evento também ajude a gente a clarear um pouco as ideias, né? O projeto de pesquisa que eu fiz menção é Articulação de Orações em Redações do Enem, um estudo descritivo do português padrão à luz da linguística funcional. E aí, o nosso grupo de pesquisa é intitulado Linteros. Então, né, aula de Arapiraca. Como eu falei, eu sou bolsista do PIBIC, né? Fui bolsista do PIBIC. Meu orientador é o Douglas Gonçalves, que é professor agora da UNEAL, mas ele estudou na UFF e terminou o doutorado agora em Linguística também, funcional, apresentou recentemente. Pode passar, por gentileza, Amanda. O objetivo desse trabalho é expor o modo como as orações subordinadas substantivas e subjetivas são descritas em alguns livros didáticos do ensino médio, do terceiro ano especificamente. E vamos nos embasar em pressupostos teóricos concernentes à linguística funcional. Pode passar, por favor, novamente. A análise consiste basicamente em estudar, primeiramente, como esses livros tratam do período composto, né? Posteriormente, aí eu vou dar uma olhadinha lá, eu dei uma olhadinha nos livros, no que eles tratavam como coordenação e subordinação, porque também na linguística funcional, quando a gente trata lá de articulação de orações, nós podemos ver que não é como a gramática tradicional traz esses conceitos, né? Então, eu quis olhar nos livros se eles estavam mais atrelados à gramática tradicional nesse tratamento ou se eles estavam trazendo conceitos que são da área da linguística funcional também, que falam um pouco de articulação de orações, entre outras coisas. Depois de analisar os conceitos relacionados a período composto nos livros didáticos, eu parti para a parte que eles conceituam orações subordinadas substantivas. Como eles descrevem essas orações subordinadas substantivas, como elas podem aparecer, quais as funções que elas podem exercer. Depois disso, parti especificamente para orações subordinadas substantivas subjetivas dentro desses livros. Eu estudo orações subordinadas substantivas subjetivas lá na minha pesquisa. E aí, quando eu decidi trabalhar um pouquinho do que os livros didáticos trazem delas, né, eu precisei fazer esse apanhado anterior, que trata de substantivas e logo antes, período composto, mais especificamente por subordinação, né, que elas estão dentro disso. Então, a minha análise consistiu aí
nessas fases. A análise dos livros, dentro de cada livro, eu busquei observar um pouquinho de cada tópico desse aí, que eu coloquei nessa parte. Passa de novo, por gentileza. Então, antes de tudo isso, eu precisava ter em mente o que era que a gramática tradicional falava de orações subordinadas substantivas subjetivas. Gente, eu tô falando baixo demais? Tá tranquilo, dá para ouvir? Está dando para ouvir sim, Mariana. Tudo bem, vamos continuar. Então, para gramática, para ver o que realmente era tratado, né, sobre essas orações, na gramática tradicional, eu consultei alguns livros, né, tradicionais, algumas gramáticas tradicionais e alguns sites da internet para ver como estava sendo tratado esse tópico nesses ambientes. E aí eles têm muitas similaridades que eu consegui trazer aqui um pouco para a gente ter em mente como é isso aí. As orações que exercem as funções sintáticas dos substantivos, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto predicativo, no período composto, são chamadas de orações subordinadas substantivas. Então, lá no período composto, a gente tem coordenação e subordinação. Dentro de subordinação, tem lá as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Como eu decidi focar exatamente nas substantivas e mais especificamente nas subjetivas, eu vou trazer mais conceitos atrelados a isso, que eu acabei coletando lá dos livros, certo? Então, lá dos livros eu recortei a parte que lá da gramática tradicional, eu primeiro trouxe especificamente o que falava disso, para depois comparar com o que está sendo trazido nos livros. A gente sabe que para a gramática tradicional, basicamente, coordenação consiste em uma relação entre orações independentes, sintaticamente e semanticamente. Na verdade, quando eu estava dando uma olhadinha nos sites, eu vi pouquíssimo sendo falado de semântica, apesar da gente trazer um pouco na nossa fala, nas nossas explicações, quando a gente está falando são independentes de sentido, semanticamente e tal. Mas lá estava mais explicando, assim, trazendo mais explicações atreladas à sintaxe. Então, tocam muito nesse ponto. São independentes sintaticamente. O que acontece o oposto quando vão falar o que é subordinação, certo? Então, quando tratam de subordinação do ponto de vista da gramática tradicional, do ponto de vista normativo, se fala o oposto do que se fala de coordenação. São orações dentro de um período composto que estabelecem uma relação sintática, então são dependentes. Basicamente é isso para a gramática tradicional de período composto, né? E aí, quando se fala em oração subordinada substantiva subjetiva, já parte para a parte da subordinação, que a gente vê que realmente há uma dependência sintática e quando falamos em linguística funcional, semântica também, né? E aí que eles tratam assim na gramática tradicional, exerce uma função do sujeito, a substantiva subjetiva, né? E aí que lá é trazido estruturas que são comuns, como com verbo impessoal, aí no início, e depois com verbo de ligação e predicativo do sujeito, e logo após a oração, de fato, né? E, basicamente, é assim que tratam na gramática tradicional de oração subordinada, substantiva e subjetiva. Eu trouxe essa visão para que eu pudesse também ter como guia para estudar os livros, né? E como eles realmente vão tratar desse tópico. Pode passar, por gentileza? E aí que para ilustrar os dados, os conceitos e dados de linguística funcional que eu usei também para fazer esse estudo, eu precisei estudar Hopper e Trogot de 1993, né? Os conceitos de paratasse, hipotasse e subordinação. Quando se fala aqui em paratasse, hipotasse e subordinação, se fala em um esquema que foi criado inovando o estudo de período composto, mais especificamente a articulação de orações. Né? Os funcionalistas estudam de forma diferente, esses funcionalistas estudam de forma diferente, como acontece essas relações dentro do período composto. Eles chamam de articulação de orações e eles trazem não dois conceitos tradicionais, como coordenação e subordinação, mas eles trazem paratasse, hipotasse e subordinação. Eles inovaram um pouco esse estudo, essa forma de enxergar essas relações dentro do período composto. E aí que eu trouxe aí embaixo, vocês podem ver um modelo
que resume um pouquinho do que eu estou falando, do que eu vou explicar melhor também, que leva em consideração os parâmetros de integração e dependência. Como eu estava falando antes, pessoal, para a gramática tradicional, as orações são estudadas de acordo com parâmetros de integração sintática, né? Pouco se fala em sentido, mas ainda se fala em semântica, né? E aqui na linguística funcional se fala nesses parâmetros, mas eles são levados em consideração mais detalhadamente. Então, se fala em parâmetros de integração e dependência, basicamente de integração sintática e integração semântica, né? Para tratar e definir essas orações, as orações como um todo. E aí que na paratasse, vocês podem ver aí abaixo, tem três denominações para como pode ocorrer esse processo. Núcleo, integração mínima e independência semântica. Então, gente, a paratasse, ela é meio que uma coordenação de fato. É quando se leva em consideração uma integração mínima. Uma integração mínima quer dizer quase nada quase nada ou basicamente nada de dependência sintática e independência semântica, que a gente aí pode entender como independência de sentido também. Então, a paratase seria basicamente uma coordenação de fato, mas eles trazem com outro nome, porque eles trazem também hipotasse, que vocês podem ver aí no meio. A hipotasse seria uma espécie de um pouco de coordenada e um pouco de subordinada. Mas aí ela tem uma dependência em um sentido e uma independência em outro. Integração mínima quer dizer ela não tem dependência sintática, mas ela possui um pouco de dependência semântica. E aí que ela ficaria nesse eixo aí de hipotasse. Seria uma oração não coordenada, mas uma oração que possui um pouco de dependência. E aí, como eles classificam isso? Isso pode ser classificado de acordo com o contexto também. Existem algumas orações que ficam geralmente nesse lugar, mas não se pode afirmar assim com tanta certeza, vai depender do contexto e da análise também do leitor, do estudante, certo? Então, é uma oração que tem quase nada de dependência sintática, mas alguma dependência semântica, que você consegue observar aí estudando. Subordinação já seria totalmente o oposto de paratasse, né? Seria, de fato, uma oração que estivesse com total dependência semântica e sintática da sua oração principal. Então, essa de fato, para os funcionalistas, funcionaria como uma oração subordinada. Vale ressaltar que eles ressaltam nos estudos, né, que essas orações que são orações de objeto de estudo, orações subordinadas, substantivas, subjetivas, elas ficam exatamente nesse eixo aí, esse eixo de subordinação, certo? Que é o eixo que eu me dediquei a estudar. Isso ficou claro? Espero que sim. Qualquer dúvida? Eu tô falando um pouco rápido e às vezes me enganchando porque eu tô nervosa, gente. Peço perdão, mas eu vou tentar respirar fundo aqui e continuar. Pode passar, Amanda, por favor. E agora a análise dos livros. Pode passar de novo? O primeiro livro que eu estudei foi o livro Novas Palavras, da editora FTD. Eu coloquei as referências no final, tá? Com relação a páginas e editora, o ano e tal. Então, quando for no final, eu vou conseguir falar um pouco melhor desses dados aí dos livros. Mas, continuando aqui, o primeiro livro analisado foi Novas Palavras, editora FTD. E para trazer um conceito de período composto, por subordinação, o livro aponta que a maneira mais coerente de se estudar esse período é observando as semelhanças estruturais entre o mesmo e o período simples. Então, de início, o livro faz comparações entre o período simples e o composto, e logo depois ele começa a falar de coordenação, subordinação, como foi colocado aí, e ele conceitua dessa forma. Período composto por subordinação. Chama-se de período composto por subordinação uma estrutura em que uma oração depende de outra oração, esta sendo a oração principal, e a primeira, a oração subordinada a ela, funcionando assim como o termo da primeira. Então, aí ele coloca o que a gente já havia falado antes, tanto do ponto de vista da gramática tradicional, quanto do ponto de vista da linguística funcional, que há uma dependência sintática, mas aí nós subentendemos que há uma dependência semântica também. Ele não falou a palavra semântica aí, mas nós subentendemos isso, né? E traz exemplos, como mostrado aí embaixo, né?
Os exemplos também são muito similares ao que são mostrados na gramática tradicional, mas ainda assim eles inovam um pouco nos livros, como eu pude analisar. Pode passar novamente, por gentileza? E aí as divisões das orações subordinadas que eles trazem, que eles apontam nos livros, são as que já também são trazidas pela gramática tradicional, substantivas, adjetivas e adverbiais, como foi apontado. E logo após ele define orações subordinadas substantivas da seguinte forma: para os autores, as orações subordinadas substantivas recebem esse nome por funcionarem como um termo da oração principal, e também pelo fato de que a oração subordinada exerce alguma função sintática, que é a função característica de substantivo. São elas sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo e etc. Uma coisa que eu posso adiantar é que nos outros livros eu pude ver algumas diferenças com relação a essas funções de substantivos que eles apontam dentro do conceito de oração subordinada substantivas. Então, alguns livros trazem sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo. Outros livros não trazem predicativo, por exemplo, mas traz agente da passiva. Então, nesse ponto aí, os livros eles se diferenciaram um pouco, certo? O livro também menciona que essas orações geralmente são introduzidas por conjunção integrante. Isso também foi algo muito ressaltado nos livros, né? Como elas podem aparecer, pelo que elas podem ser introduzidas, que também é interessante na hora das aulas, para ajudar os alunos. Pode passar novamente, por gentileza? As orações subordinadas substantivas subjetivas foram caracterizadas assim nesse livro. Aponta-se nesse subtipo as possíveis estruturas de orações principais que virão acompanhadas de orações subordinadas substantivas subjetivas. São elas. E aí eles vão elencar como elas podem aparecer em questões de estrutura, com que verbos podem ser apresentadas, como elas podem ser iniciadas. E aí, esse ponto, novamente ressalto, foi um ponto que diferiu muito entre os livros. Então, os livros trouxeram algumas estruturas que também são trazidas pela gramática tradicional, e outros trouxeram uma ou duas só para exemplificar o que seria uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então, tiveram alguns que realmente detalharam essa questão de estrutura, de formação dessas orações, e tiveram alguns que quiseram basicamente só mostrar o que seria e nem se dedicaram a estudar de fato. Vale ressaltar novamente, até agora nesse livro eu não pude falar de nenhum conceito inovador da linguística funcional que eles trouxeram. Então, nesse livro, quase nada apareceu sobre isso, ou nada, de fato, certo? E aí ele trouxe algumas espécies de estruturas, como vocês podem ver. Na letra A, verbo de ligação, mais predicativo. Na letra B, verbo na voz passiva. Na letra C, verbo unipessoal, mais a oração. Eu não vou demorar muito nisso, porque eu tô com medo de extrapolar o tempo. Então, passa novamente, por gentileza, Amanda. Segundo livro, Português Contemporâneo, editora Saraiva. Neste livro, observa-se... Professora, tá faltando 3 minutos, Meu Deus, então vou adiantar. Observa-se o seguinte conceito a respeito de orações subordinadas substantivas. São aquelas que têm valor de substantivo e exercem em relação à oração principal uma das funções próprias de substantivo, como já foi apontado anteriormente. E aí vocês já podem ver que eles já trazem aqui, complemento nominal e aposto, já difere do livro anterior. Nesse livro não teve muita coisa também inovadora, nem coisas que eu possa relacionar com o funcionalismo. Novamente, ele fez uma abordagem similar à tradicional. Pode passar de novo, por gentileza? Nesse livro, eu pude ver. Nesse aí, como vocês podem ver logo abaixo, eu não vou ler de novo os slides, não. Vou logo abaixo aí. Funções que sintagmas nominais presentes nas orações subordinadas substantivas subjetivas podem exercer. E aí ele já trouxe a agente da passiva, diferiu do anterior e do outro, né? E nesse livro, eu pude ver que ele chamou aí de sintagmas nominais, o que difere também, novamente, dos outros dois anteriores analisados. Já é um conceito que eu posso atrelar um pouco aos autores funcionalistas, né? Então, nesse livro, eu pude ver algo a respeito. Pode passar novamente, por gentileza? E aí ele exemplificou, né? Pode passar novamente, por gentileza? No quarto livro, ele trouxe novamente alguns conceitos que se familiarizam com os anteriores citados. Vocês podem ver que eles tratam as orações subordinadas substantivas como orações encabeçadas por sujeito, predicativo, objeto direto, complemento nominal e aposto.
um pouco parecido com os livros anteriores. Mas nesse livro também não foi apresentado conceitos funcionalistas. Pode passar novamente? Pode passar novamente. Ele só exemplificou aí, gente. Pode passar novamente, por favor. E o último livro. Esse livro aí, Língua e Interação, da editora Ática, ele trouxe pouquíssima coisa, só veio realmente falar de exemplos. Ele foi bem enxuto, mas esse livro, novamente, veio com diferenciação. Ele trouxe o conceito de modalização e trouxe um pouco como eles se relacionam com essas orações subordinadas substantivas e subjetivas. Modalização a gente já traz um pouco para a linguística funcional, né? Já vê que é um conceito realmente tratado nessa linha de pesquisa e fica feliz de ver esse livro tratando disso. Modalização também é um conceito que eu utilizo na minha pesquisa, gente. Pode passar novamente? Considerações. Observar o material de trabalho dos professores de português é necessário, mas eu vou adiantando aqui para a gente continuar. Com isso, observa-se que alguns livros trouxeram atuais conceitos a respeito de período composto e orações subordinadas, e que, entretanto, maioria dos livros ainda trabalham de forma exclusiva com os conceitos simplistas dos gramáticos tradicionais. Promover uma discussão sobre esse tema pode induzir no futuro próximo esses autores de livros tradicionais a reformularem seus planejamentos de conteúdo, possibilitando assim uma maneira mais diversificada, abrangente e coerente de estudar o tema em questão. Pode passar novamente? E aí as referências, novamente, os livros didáticos utilizados, gente, se vocês quiserem consultar. Pode passar novamente? Pode passar novamente. E eu agradeço muito a vocês pelo tempo de escuta. Espero que eu tenha contribuído com algo. Perdão pelo meu nervoso. E é isso. Se vocês quiserem me indicar alguma forma de contribuição para a minha pesquisa, eu vou agradecer muito. Tá certo, Mariana. Bom, nós até... eu gostei muito, né, de todos os trabalhos, acredito que a professora Milena também tenha gostado muito. Infelizmente, nosso tempo está estourado, digamos assim, o adiantado da hora. Até tem alguns comentários no chat, mas a gente vai fazer o seguinte, se houver algumas perguntas, né, que alguém queira fazer, encaminha para nós, que nós encaminhamos para o apresentador, né? Gostei muito de ver, né, todos os trabalhos aqui, 3 alunas, ex-alunas minhas, né? Quer dizer, uma ainda, a Fernanda, a Carol e a Brenda. A Mariana, gostei muito da sua apresentação também, tá? E é isso. Então, nós vamos encerrar essa sessão. Professora Milena. Também gostei muito das apresentações. Nesse momento, vamos tentar, então, tirar uma foto, né, oficial da sessão. Seria bom se todo mundo pudesse abrir a câmera, né? Abrir a câmera? Isso. Vou botar meus óculos rosas. Quem vai bater a foto? Eu posso bater, se vocês quiserem. Fica à vontade, professora. Tirei 3 fotos. Bem, então, declaro agora encerrada essa nossa sessão. Né, Bia? Sim, totalmente encerrada. Muito obrigada pela participação de todos. Com certeza, o trabalho de vocês todas, né, vai contribuir muito, né? Gostei de ver a modalização aí, o trabalho da Mariana também. É uma função pragmática importante. Então, é isso.